Nesse momento eu quero chamar para cá uma pessoa que cresceu numa família de gente que estuda, de gente que aprende, de gente que tinha condições, mas de repente a família foi se envolvendo com a bebida, foi se envolvendo com tantas coisas, caíram no fundo do poço e foi lá que ela encontrou Jesus e hoje é uma missionária, uma pregadora, alguém que leva a palavra de Deus. Eu quero que venha para cá com muita alegria. Fabiana! Obrigado por vir ao programa. Obrigada, pastor. Estou muito feliz de receber a sua história. Você não nasceu num lar onde Cristo era glorificado desde o início. Na verdade, apesar do muito estudo, né, dos seus pais, do seu pai principalmente, você foi criado assim no meio da leitura, das artes, de tanta coisa, mas o conhecimento principal ainda não existia. Não tinha, era ausente. É mesmo? Apesar de uma parte da minha família falar de vez em quando, Jesus para mim era só uma figura do fim do ano, no Natal. Um personagem histórico. Só um personagem. Na verdade, eu cresci achando que era um personagem de um desenho, porque quando eu era criança, sempre no fim do ano tinha aqueles desenhos de final de ano, de Natal. Então, para mim, era um personagem assim. Entendi. E você ali no início da adolescência, 13, 14 anos, já começou assim a beber, a sair, a se envolver com o que não devia. Isso você acha que foi assim por quê? Você sentiu uma carência de alguma coisa a mais? Dentro de casa não encontrava o que queria? Então, eu cresci com essa realidade toda dentro de casa. Muita festa, a gente saía muito para oficinas, para teatro, essas coisas todas. Então, eu sempre convivi muito com isso. Meu pai bebia em casa, então eu cresci vendo todas essas coisas. Só que essa minha decisão talvez foi por um grito de socorro, tal, pode ser, né? Assim, uma forma de tentar chamar a atenção, mas acabou que eu fiz tudo isso muito escondido, né, no início. Eles ficaram sabendo depois, né? Mas com 13 anos eu comecei mesmo a fumar, a beber, eu já frequentava o boate, mesmo tendo 13 anos, não era nem aquela boate de matinê que era, na época, fazia para menor de idade. Eu ia na boate à noite mesmo, porque eu tinha amigos mais velhos que me colocavam lá dentro. Lá. Exatamente. Para o erro tem sempre gente para ajudar, né? Para erro muitas tem vezes para ir para a sempre. igreja, para se envolver com o que deve, não tem. É mais difícil. Não é verdade? É mais Agora, difícil. você entrou para essa vida de bebida principalmente e logo seu pai também entrou. E parece que houve assim a família meio que caiu num buraco em todos os sentidos, foi isso mesmo? Isso, na verdade eu entrei em função disso, porque quando eu era criança meu pai já bebia, só que como eu era criança eu não tinha muito discernimento. Criança ainda não consegue compreender muitas coisas. Então, à medida que eu fui crescendo e que eu fui vendo a realidade das coisas, aí eu quis meio que seguir o mesmo caminho. Durante um tempo você frequentou centro espírita, Sim. não é isso? Por uns 3 anos e meio, mais ou menos, 4 anos. Ali, e no meio disso tudo, você tinha gente, amigos, como todo mundo tem, que tentavam levar o evangelho até você, não é isso? Exatamente. Parece que tem uma que tentou até te levar para um pequeno grupo, Isso. para uma célula, Isso. mas você era uma pessoa que não dava muita chance, era muito durona. Muito. Por causa Muito dessa sua questionadora. intelectualidade, era isso? Você questionadora? O meu pai, ele era muito inteligente, né? Então, eu convivi com realidades assim. Então, eu me tornei uma pessoa muito crítica, muito questionadora. Como ele. Exatamente. E eu não acreditava muito quando os crentes chegavam para mim e falavam, Deus falou comigo, ou Deus tem um propósito para a sua vida. Aquilo para mim era absurdo. Né? Eu ria da cara das pessoas, eu questionava. Você zombava do líder da célula lá, a ponto de ele ficar nervoso com você. Ao ponto de ele ficar nervoso. Já fiz ele sair chorando da célula já. Você fez o líder? Já fiz isso. É mesmo? É mesmo. E nesse período você chegou a envolver com drogas? Sim, eu tive um envolvimento com droga. Não foi tão profundo assim, porque de alguma maneira que eu não sei explicar, eu tinha um certo receio de ficar como os meus amigos ficavam. Muito então eu olhava, muito perdido. Eu olhava a realidade deles e aquilo me assustava. Na verdade, eu ficava um pouco assustada por causa da minha mãe, que minha mãe era a pessoa que segurava a barra em casa. Então eu ficava imaginando, se eu entrasse nesse caminho e ficasse nessa situação, eu iria fazer minha mãe sofrer.
Então, apesar de ter entrado e ter me envolvido, eu fui mais viciada mesmo no álcool e no cigarro. Presa mesmo? Presa mesmo, dependente. Mas um dia uma amiga sua, acho que só com o Espírito Santo mesmo, conseguiu te levar para um encontro. Conseguiu. Para uma reunião, onde ali aconteceu um negócio muito louco. E aí acho que você teve um encontro com o único que consegue realmente mudar uma pessoa. Exatamente. Porque eu vou te falar a verdade, Fabiana, eu tenho mais facilidade de pregar para qualquer pessoa, tipo de pessoa, mas parece que a mais resistente são aquelas que têm resistências na mente, assim. Ideias pré-concebidas, principalmente parece quem estudou muito. Ele cria uma barreira tão intransponível que só o Espírito Santo. Nesse lugar que você foi, o que aconteceu lá? Que você ficou assim horas? Pois é, essa história eu gosto muito de falar dela porque eu prego muito sobre isso, falo muito para as pessoas sobre isso, porque eu tinha uma resistência e também era um pouco duvidosa com relação à questão de Deus, da existência de Deus. Então eu tinha muita dificuldade. E aí eu aceitei, na verdade, por respeito aos meus amigos, fui para esse encontro. E eu fui para esse encontro, na verdade, com uma decisão final. Porque eu já vinha enfrentando situações, já tinha passado por vários lugares e nada mudava. Então eu falei, eu vou dar uma chance para isso, para saber se alguma coisa vai acontecer lá para mudar. Então, quando eu cheguei lá, eu não deixava ninguém orar comigo, nem encostar em mim, porque eu achava assim, não, se colocar a mão na minha cabeça, pode, né, eles podem tentar fazer alguma coisa. Então, eu não deixava ninguém se aproximar. Até que teve um momento ali, num sábado à noite, e que eu tive uma experiência marcante, que foi o meu encontro mesmo, genuíno com o Senhor. Eu não sabia o que era o amor, eu não sentia, eu não conseguia sentir isso, porque eu não conseguia conviver com isso na minha casa. E até que nesse momento era ministração específica sobre o amor de Deus. E eu me lembro que naquele momento eu fechei os meus olhos, eu já estava um pouco mais aberta, e eu olhei ao redor, não tinha ninguém perto de mim. E eu ouvi uma voz dizendo, minha filha, isso que você está sentindo sou eu. E eu abri o olho de novo para ver se tinha alguém falando perto, não tinha ninguém. Naquele momento eu comecei a receber o amor de Deus. E a partir daquele dia minha vida foi mudada. Que lindo. Você ficou horas no chão? Fiquei 4 horas. 4 horas chorando e o Espírito Santo começou a me convencer do pecado naquele momento, porque eu não tinha ideia sobre o pecado. Por mais que alguém tivesse pregado para mim, eu não tinha noção. E naquele momento o Espírito Santo começou a me mostrar coisas que eu deveria arrepender. Né? Eu já tinha desejado a morte do meu pai, naquele momento o Espírito Santo falando, você precisa se arrepender disso. E nesse momento é o dia que eu carrego até hoje, há 12 anos e 6 meses quase, que eu carrego isso como um marco na minha vida, porque foi o que realmente mudou a minha história. Essa colisão frente a frente com o Espírito Santo, Exatamente. A Fabiana perdeu. Exatamente. E ele ganhou, graças a Deus. Amém. O resultado disso foi que, pouco tempo depois, seu pai faleceu, mas ele já faleceu crente em Jesus. Exatamente. Porque você também já pegou essa boa nova, levou para dentro de casa. Exatamente. Hoje você é aqui da Igreja Metodista, aqui em Belo Horizonte, não é isso? É uma missionária, fala de Jesus, já esteve no Haiti, levando o amor de Deus e tem trabalhado. Como que acontece uma transição de uma pessoa tão durona, tão assim, fechada, tão lá dentro dos seus conceitos para ser o que você é hoje? Eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo que pensa assim, pastor, eu precisava que isso acontecesse com o meu primo. Eu precisava que isso acontecesse com a minha mãe. Pastor, eu tenho um filho que precisava... Mas às vezes, sabe quem está precisando? É quem está assistindo a gente mesmo. Exatamente. Que a gente tem mania de falar assim, o outro está precisando de mais que Deus... Mas é mais a gente mesmo, né, Fabiana? O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo aí, que está em casa agora dizendo, eu queria que isso acontecesse com o outro. O que você diria para essa pessoa hoje? Olha, o que eu posso dizer é o que eu falo para todas as pessoas que Deus me dá a oportunidade. Eu sempre digo isso, que Deus não se explica, Ele se experimenta. Se você não abrir o seu coração para que o Espírito Santo venha e te toque e mostre, na verdade, e revele quem Ele é, não vai adiantar. Se a gente for buscar ali experiências dos outros, não, Deus tem algo específico para a sua vida, né? Deus tem algo particular para você. Então, se você abrir o seu coração, é certeza de que o Espírito Santo vai fazer algo. Vamos fazer uma oração por eles? Amém. Eu queria que você me desse a mão aqui. Amém. E você vai olhar para aquela câmera e orar, pedindo a Deus que dê experiências com o Espírito Santo para todo mundo que está nos assistindo. Amém. Senhor, eu oro, Pai, nesse momento, Deus, para que todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento,
que eles possam sentir o toque do Teu Espírito Santo, Agora, assim Senhor. como, Deus, o Senhor tocou um dia a minha vida e mudou a minha história. Sim, Jesus. O Senhor é poderoso para mudar a história de cada É. vida, Senhor, que está nos vendo agora, Pai. Sim, Eu Pai. peço, Deus, para que essas pessoas que têm questionado, essas pessoas, Deus, que têm confrontado Sim. muitas vezes a palavra, Senhor, que o Senhor quebrante os corações, Quebranta, Senhor. Deus, mas que as mentes sejam liberadas para que o Espírito Santo Sim, Pai. seja revelado e, Sim. Deus, mostrado para cada vida, Deus, e que haja transformação, salvação e libertação, Deus. Eu oro, Deus, e abençoo cada vida, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, amém. E amém. como você está aqui dando seu testemunho, eles vão testemunhar também. É que um verdade. dia tiveram uma colisão assim, ó, de frente com o Espírito Santo. É verdade. Porque quando eu tive a minha experiência com o Espírito Santo, eu fiquei 5 horas debaixo de uma cama, chorando. Meu Deus. Eu ganhei do seu, eu fiquei 1 hora. Mas é porque eu era mais pecador. Aí eu teve que fazer uma lavagem, centrifugagem, pôr para secar, porque era muita coisa ruim que tinha. Mas assim, é isso que a gente precisa, né? Então eu não vou liberar minha amiga aqui enquanto eu não fizer para ela a pergunta mais louca. Fabiana, nunca é tarde para quê? Para recomeçar a sua vida com o Senhor. Recomeçar a sua vida Isso. com o Senhor. Porque eu sinto que tem pessoas que às vezes estão ali, mas sentem dificuldade por alguma coisa que aconteceu. Às vezes o diabo até fala coisas na mente. E aquilo que veio no meu coração é isso. Nunca é tarde para recomeçar, porque o Senhor está sempre disposto a nos buscar de volta. Glória a Deus, que lindo. Amém. Obrigado por vir ao programa e eu Amém. tenho Eu que certeza que o agradeço. Senhor vai te usar e já tem te Amém. usado muito nessa entrevista. Amém. Amém.